Amigo, puxa essa cadeira, sente aqui bem ao meu lado. Solte as mangas da camisa, fique livre do sapato. Fique um pouco no silêncio, baixe um pouco a cabeça. Desligue o celular, esse toque não faz parte desse ato. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com Deus, escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, a sua paz, o seu encanto. Amigo, hoje eu quero paz, falar com Deus, agradecer pelo dia, pelo sol que dá um show maravilhoso, agradecer pelos amigos. Hoje não quero ficar sozinho, quero dar e receber um sorriso, aumentar a confiança, o amor, vibrarei com a vida. Amigo, a gente nunca encontra tempo para orar, pois todo dia há mil questões para se resolver. Estamos esquecendo que Deus é sempre o melhor e é a sua mão que nos guia ao amanhecer. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com Deus, escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, sua paz, o seu encanto. Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nesse período tão importante que nós estamos vivendo, né? Mais uma semana, estamos aí numa semana que antecede a votação que temos aí diante de nós. E precisamos muito aí que o Espírito de Deus esteja sempre nos guiando e nos orientando, para que a gente possa sempre escolher junto com a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E nós queremos aqui, nesse momento de estudo, aproveitar e, sem dúvida nenhuma, como nós queremos falar com Deus, tratar desse tema também. E o estudo 10, nós vamos seguir o caderninho do estudo do PEN, né, o PEN deste ano,
que é o caderninho que é um estudo preparado com tanto carinho, por tanto amor, pela nossa querida igreja, pela nossa querida, pelo nosso sínodo IELB. E nosso estudo de hoje ele é preparado pelo pastor Rubens José Og e tem como título O Privilégio de Falar com Deus. O privilégio de falar com Deus. Então, como eu falei antes, nós vivemos uma semana bastante importante, assim como todos os dias da nossa vida. Nós sempre estamos tomando decisões importantes. Em qualquer momento da vida, em qualquer momento do ano, nós estamos tomando decisões importantes. Queremos nós aceitar isso ou não, né? Porque às vezes pensamos que não, o que a gente faz no dia a dia não faz diferença no dia de amanhã. Mas, claro que faz. Eu não sei se eu vou viver o amanhã. Mas aquilo que eu faço hoje faz toda a diferença para o dia de amanhã. E tomar decisões corretas sempre trazem alegria ao coração. Especialmente quando nós decidimos e optamos em tomar decisões que de fato estejam de acordo com a palavra do Senhor. Estar com vocês nesse momento de estudo é muito importante, é muito bacana e nós em muitos momentos sinto saudade de estar com vocês constantemente e nós temos aí agora, por enquanto, o privilégio de uma vez por mês, pelo menos, fazer esse estudo de forma online, levar até ao lar de vocês essa palavra do Senhor que faz toda a diferença na nossa vida. É muito importante que nós pensemos sobre isso. Que diferença faz Deus em minha vida? No meu anoitecer, no meu deitar, no meu levantar. Que diferença Deus faz para cada um de nós? Isso muda alguma coisa com relação ao que nós queremos e podemos fazer ou não muda nada? Será que a presença de Deus no dia a dia muda alguma coisa para o seu povo? Ou com os novos pensamentos modernos que correm o risco de nos tirar da fé? Ou isso não faz diferença ter Deus na vida ou não ter? Deus, ele simplesmente criou, ou para muitos nem criou todas as coisas, nem existe Deus. A vida simplesmente acontece, é um acidente. E então nós surgimos do acaso e assim nós levamos a vida. Quando o acaso de repente resolve também nos tirar deste mundo. Portanto, é importante nós pensarmos quem é Deus. Quem é Deus na minha vida? Que diferença faz Deus? É importante falar com Deus ou não muda nada o ato de conversar com Deus? Então tem muita coisa que nós podemos de fato conversar. E quero sempre chamar todos aí bem-vindos. Uma grande alegria poder estar com vocês nesse momento de estudo, desse momento de reflexão da palavra do Senhor. Nós queremos, irmãos, neste momento, invocar a presença do nosso Deus e também fazer uma oração, falar com Deus. Aliás, o tema hoje, lembrando, o privilégio de falar com Deus. Esse é o tema do nosso estudo e nós queremos, sem dúvida nenhuma, invocar a presença desse Deus neste momento e falar com Ele em oração. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo poder, nós invocamos a Tua presença aqui comigo em Cacoal, Rondônia, bem como com todos os irmãos da Congregação Concórdia, e assim também, Pai, em qualquer lugar do nosso país e do mundo onde a Tua palavra está chegando.
nos lares onde estão tendo a oportunidade de participar conosco desse momento de estudo. Nós invocamos a tua santa presença, essa presença de poder, essa presença que acalma o coração, essa presença que transforma a nossa vida, essa presença que faz nós termos sentido no nosso dia a dia. Então vem, Pai, com o teu poder, vem Espírito Santo, com o teu poder também, para assim mudar sempre o nosso coração. E que suba diante de ti as nossas orações, o nosso clamor, o clamor do seu povo espalhado pelo mundo todo. Que ele suba a tua presença como um incenso agradável, como um aroma agradável ao Senhor. E que o Senhor possa estar ouvindo e atendendo o teu povo. Tudo aquilo que for bom para ele, que o Senhor esteja lhe concedendo. Pai amado, ao findar de mais um dia em nossa vida, nós queremos te agradecer imensamente pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, te agradecer e pedir que nesta noite o Senhor nos proteja, nos guarde de todo mal e que possamos despertar pela manhã com alegria. Pedimos ainda o perdão de todos os nossos pecados, porque este perdão, ele de fato traz a paz ao nosso coração. Assim nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados neste momento, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria sempre falar com Deus, como é bom a gente falar com Deus, e eu espero certamente assim cada uma de vocês terá a oportunidade, cada um de vocês terá a oportunidade de fato de falar com Deus em qualquer momento da vida. E como o tema é oração, eu quero também colocar o próximo hino, o primeiro hino que eu deixei ali para iniciar esse momento, Deus deixa eu te louvar. E como é bom a gente falar com Deus, como é bom a gente falar com Deus. E agora nós queremos também, no próximo hino, ter um hino que de fato nos faz refletir e pensar na noite, para assim falarmos com o nosso Deus. Encontro paz e sei que estás aqui. E quando ergo meus olhos para o céu, eu vejo teu amor. Em cada estrela que brilha, posso ver teus olhos a chorar. Dor. Dá-me, Senhor, nesta noite forças para me arrepender, e amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor te servir. Me consolar e achar o teu perdão nos teus braços
luz repousar na minha solidão. Eu sei que por tantas vezes eu errei, feri teu coração, mas venho ao fim deste dia te pedir, concede-me, Senhor, o teu perdão. Dá-me, Senhor, nesta noite forças pra me arrepender, e amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor te servir. Dá-me, Senhor, nesta noite forças pra me arrepender, e amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor te servir. Que maravilha! E Deus, Ele de fato, Ele atende a oração. Uma oração dessas, Ele recebe lá no céu. Ele é a coisa que mais Deus quer, é que o povo o sirva de fato e de verdade. Que Deus o adore em espírito e em verdade. E como é bom a gente ter um Deus desses que está sempre aí conosco em todos os momentos. Irmãos, se vocês possuem lá na sua casa o caderninho do PEN, este aqui, deste ano 2022, nós queremos hoje na página 67, seguir alguns tópicos aqui e falar sobre o privilégio de falar com Deus. E ele traz como destaque o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 até 47, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o texto base da palavra do Senhor para essa nossa reflexão. E queremos aqui, irmãos, então começar com algumas colocações que o pastor Og coloca em seu estudo. E ele diz: uma das formas mais bonitas de irmos ao encontro do nosso próximo é pela oração. E essa afirmação, ela realmente é muito, muito interessante e importante para o nosso dia a dia. Nós vivemos cercados de pessoas que estão enfermas. Nós vivemos cercados de pessoas passando pela miséria. Aliás, o mundo todo, ele está um verdadeiro caos. Não é só o nosso Brasil, mas o mundo todo está virado uma bagunça geral. Muitos povos, muitas pessoas, dia após dia, morrem de fome. Pessoas que não possuem condições de comprar, às vezes, um medicamento para cuidar da saúde, e eles partem deste mundo. Pessoas que estão sendo violentadas de todas as formas, tanto a violência
em seu corpo, como também violência moral, violência psicológica. Eles estão sofrendo de todos os tipos. E nós estamos ao lado, e vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês conhece uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande e especial. Pensemos nela. Não vamos olhar nesse momento para nós, mas vamos olhar para essas pessoas. E uma forma de nós irmos ao encontro do nosso próximo é orar por ele. É orar por ele, é apresentar essa pessoa diante do Senhor, desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que faz tudo com o seu imenso poder. E ele pode fazer. E a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante. Aquilo que está ao meu alcance para que eu faça para o meu próximo, e eu deixo de fazer, cuidemos. Deus nos coloca em todos os lugares. Deus nos coloca em todos os lugares para nos usar como suas ferramentas. Então nós apresentamos a pessoa, ou família, ou um povo diante do Senhor. E ao mesmo tempo, nós estamos indo ao encontro dessa pessoa, mas também estendendo a mão a ela, naquilo que estiver ao nosso alcance para fazê-lo. Pensemos um pouco sobre isso também. E aí ele diz: quando pedimos por ele, saímos dos nossos próprios problemas e dificuldades. Ótimo! Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas pessoais. E aqui não estamos desprezando dor de ninguém. Aliás, nós não podemos desprezar as nossas próprias dores, porque hoje pode ser uma dor mínima, uma dor pequena, mas temos que cuidar das nossas dores também. Agora, quando nós intercedemos por alguém, nós saímos das nossas dores, dos nossos problemas e vamos ao encontro das outras pessoas. Nós as colocamos diante do Senhor, que pode fazer todas as coisas. Então, quando nós dizemos, posso orar por você e vou incluir você nas minhas orações, esse ato oferece é um ato de conforto, é um ato em que você está se aproximando da pessoa e você está dizendo a ela, eu me importo contigo, eu posso orar? Eu posso te apresentar diante de Deus em oração? E até mesmo chegar e falar para a pessoa, olha, eu estou orando por ti. Eu estou apresentando o teu sofrimento, a tua luta, eu estou apresentando diante de Deus que pode fazer todas as coisas. Então são pensamentos bastante importantes sobre a oração, que é um vasto tema. É um vasto tema, né? E que vale toda a nossa reflexão. Então lembramos que orar por nós ou orar pelo nosso próximo sempre é uma aproximação junto ao nosso Pai do céu. Nós nos aproximamos do Pai. Nós chegamos próximos do seu trono celeste. Chegamos lá, abrimos o coração, falamos com Ele. Apresentamos a Ele as nossas queixas, as nossas reclamações. Mas também apresentamos a esse Deus, apresentamos a Ele os nossos agradecimentos, o nosso louvor. E é fundamental que nós façamos isso também. Reconheçamos aquilo que já recebemos de Deus e aquilo que Deus até mesmo vai nos dar. Nós já apresentamos em louvor diante do Pai Celeste.
E aí o autor ele escreve o seguinte também: lembramos que oramos por nossas necessidades, da nossa família, amigos, conhecidos, pelas autoridades, pelo país, pelo mundo todo. Oramos por consolo, conforto e fortalecimento. Oramos porque precisamos, porque outras pessoas precisam. Na oração pelos outros e pelo mundo, saímos de nós mesmos e vamos em direção ao próximo. E olha, quando nós conseguimos olhar para fora, para as outras pessoas, nós estamos tendo um amadurecimento de fé também. Isso é um bom sinal de amadurecimento de fé. Jesus ele nos pediu para que nós orássemos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem até mesmo nos tirar a vida, pelos inimigos. Então, quando eu oro pelo inimigo, eu estou saindo totalmente de mim também. Eu estou esquecendo dos meus problemas, estou orando pela pessoa, pelo inimigo, para que Deus faça a diferença, para que Deus faça a diferença na vida dele. Não é nem questão de orar por vingança, mas é orar para que de fato a vida dele seja transformada pelo poder de Deus. Porque ele também tem necessidades. E muitas vezes ele não está enxergando a necessidade que ele tem, muito grande e especial, mas nós sabemos qual é uma das grandes necessidades dele. E assim nós chegamos na presença do Senhor em oração. Então, algumas questões para nós refletirmos. Você sente esse privilégio? Você sente que é um privilégio você, como filho de Deus, poder chegar na presença do Pai? Pensemos sobre isso. Ou nós achamos que a oração não passa apenas de um momento que qualquer um faz. A oração qualquer um faz. Mas será que todas as orações chegam na presença do Pai no céu? E se a tua oração está chegando lá, se você ora constantemente, você considera isso um privilégio? E nós poderíamos até pensar qual é o tempo que você destina, ou que nós estamos destinando para a oração. Quanto tempo do dia nós oramos? É uma honra para você poder conversar com o Senhor, agradecer e pedir? Conversar com Deus não é só nós que precisamos. Jesus, quando esteve na terra, ele falava com o Pai. E olha que ele não era pouco o que ele falava. Ele mesmo sendo filho de Deus, ele tirava tempo para a oração. Em uma ocasião, ele disse que precisava orar, e ele orou a noite toda. Ele conversou com o seu Pai a noite toda. E você? Nós consideramos uma honra falar com Deus? Como podemos destacar esse privilégio, então? Como é que a gente pode, de fato, mostrar que orar é importante? Aqui eu vejo algumas dicas, algumas coisas bastante importantes, irmãos. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando nós somos convidados para estar com alguém, com a família, eu não chego a impor uma oração. Vamos orar. Às vezes em quando eu faço isso.
Mas eu gosto muito de deixar a família à vontade para sentir o ambiente, para perceber se naquele lar a oração ela é constante. Então, uma das formas de destacar esse privilégio é quando você recebe uma visita, quando você convida elas para uma oração antes das refeições, quando você convida elas para um momento devocional, se ela veio de visita e vai ficar alguns dias na sua casa, você fazer a devoção com ela, você orar com ela. São algumas pequenas dicas que fazem toda a diferença e que mostram na vida das pessoas que a oração ela está em destaque dentro da tua vida e dentro do teu lar. E é fundamental que isso aconteça. É importante que isso aconteça. Então, o primeiro ponto que ele trata é a questão de ser um privilégio. De ser um privilégio. E aí tem algumas questões que ele aborda. E se não precisássemos orar? Se tudo tivesse bem conosco, com nossos familiares, amigos e com o mundo, nós oraríamos? Vamos pegar agora o momento em que nós estamos vivendo agora, um período de eleição. Vivemos um período de eleição e ao mesmo tempo de tensão. E sabemos que tudo pode acontecer. Mas se tudo estivesse bem com o nosso país, se não houvesse preocupações com as eleições, com o país, estaríamos orando? Lógico que isso só será possível no novo céu e na nova terra, não orar. Apesar que lá vai ser uma vida de oração, né? Uma vida dedicada. Mas nessa hipótese absurda e fictícia, conversaríamos com Deus? Oraríamos se tudo estivesse 100% conosco? Vamos trazer isso um pouquinho mais para o particular, né? Se Deus não permitisse que nós passássemos por enfermidades, por falta de dinheiro, por tribulações de várias espécies, por peso dos nossos pecados, será que nós oraríamos? Será que nos colocaríamos, de fato, na presença do Senhor? Aí ele diz, ou fazemos por obrigação. Uma das coisas que temos que cuidar, irmão, sempre é nesse sentido da obrigação. Eu oro porque é obrigado. Mas depois que eu termino a minha oração, aí nós nos sentimos assim como se tivéssemos cumprido uma obrigação diária com Deus. Isso é apenas uma obrigação. E quando se torna uma obrigação, ela deixa de ser um privilégio. Mesmo que as duas coisas elas caminham juntas, mas podemos correr o risco de não ver mais a oração como um privilégio, e sim como uma obrigação. Sentimos-nos humilhados por precisar de Deus e depender dele? E aí, de fato, uma das coisas que muitas vezes temos dificuldades é em perceber que de fato precisamos de Deus. E como seres humanos e os pensamentos modernos de hoje, nós aprendemos que não, nós podemos fazer todas as coisas, eu sou capaz. É uma das grandes coisas que é pregado e é ensinado com tanta convicção em muitos cursos por aí. Eu sou capaz, você é capaz. Mas eu sou capaz do quê?
Então não queremos depender de Deus. Podemos ser capazes de aprender, sim, qualquer profissão. Nós somos capazes de aprender, sim. Você é capaz de aprender qualquer coisa a fazer aqui neste mundo. Isso é possível, sim. Mas não no jogo e não no campo espiritual. No campo espiritual nós somos 100% dependentes de Deus. E dependemos dele em todos os momentos da nossa vida. Depois do campo espiritual, o ato de respirar, o ato de estar aqui, o ato de viver mais um dia, é porque Deus me guiou. É porque Deus esteve conosco. É porque Deus me guardou. É porque Deus me deu a bênção de poder estar aqui, de viver esse dia. Então dependemos de Deus, queiramos nós ou não, mas nós dependemos de Deus. E até me lembra o fato de lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se é de fato ali se colocar como 100% dependente de Deus em todas as situações, mas de uma forma bem especial também ali, ele está falando do pecado, de reconhecer-se como pecador e do pecado, mas esse humilhar-se para o ser humano é em todos os setores. Então nós às vezes temos dificuldade com isso, em saber que somos dependentes de Deus. E aí, por causa do orgulho, seria melhor não se humilhar. O nosso orgulho talvez não está nos deixando, não está permitindo que nós nos humilhemos na presença do Pai. Vamos pensar, vamos apenas pensar. Sentimos-nos especialmente agraciados e privilegiados por podermos conversar com o nosso Pai? Nós percebemos o quanto Deus nos agracia, o quanto Ele nos cuida, com o privilégio de orar? Conversaríamos com Ele, mesmo que tudo supostamente estivesse perfeitamente bem? Há vários motivos para considerarmos um privilégio enorme falar com Deus. Há vários motivos, e o autor colocou alguns deles aqui. Vamos ver. Primeiro, porque Ele escuta as nossas orações. O povo de Deus pode ter essa convicção de que Deus escuta. Deus escuta o clamor do seu povo. Deus sabe do que o seu povo necessita. E Ele escuta as palavras dos nossos lábios, Ele escuta a palavra do meu coração, Ele escuta a palavra do meu pensamento. Para Ele nada está oculto. Ele está com os ouvidos atentos ao seu povo, mas lembrando com um detalhe bem especial. Sempre essa oração é ouvida quando ela é em nome de Jesus. Nosso nome não tem poder. Meu nome não tem poder nenhum. E não adianta vocês usarem o meu nome para chegar na presença do Pai. O que me dá a garantia de que a minha oração foi ouvida por Deus é que ela subiu em nome de Jesus. Essa oração foi elevada aos céus em nome de Jesus. Ele é o Deus de infinita sabedoria, glória, força, honra e poder. É o que Deus diz e as coisas acontecem. É o Deus que Ele diz e as coisas acontecem. E aí nós temos o relato lá de Gênesis capítulo 1, onde Ele apenas disse e as coisas passaram a existir. É claro que a ciência tenta provar o contrário, mas eu não estou preocupado com a ciência. Eu não estou nem aí para o que a ciência fala.
para mim, para o povo de Deus, o que Deus disse e o que Deus diz acontece. Acontece na minha vida e acontece na sua e de todos que invocam a sua presença. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, diz o Salmo 33:6. Pelas palavras da boca de Deus, as coisas se formaram. O Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então vejam, nós temos aí a palavra do Senhor que atesta isso. Que Deus apenas disse e as coisas passaram a existir e a se formar. Segundo ponto, esse é o Deus que nos ama. Então, em primeiro lugar, Ele nos ouve, e isso é um privilégio. Segundo lugar, esse é o Deus que nos ama com um amor ilimitado. E esse amor de Deus, ele é real, ele não é um amor imaginário. Ele não é um amor que ficou lá no céu, ou que Deus apenas abandonou o ser humano e ficou com pena do ser humano. Mas esse amor de Deus, ele é real. Lembrando que amor é ação também. Amor não é cruzar os braços e dizer eu te amo, mas o amor é uma ação. E vamos pensar, Deus criou as coisas pelo seu amor, isso foi uma ação. Ele criou o ser humano, isso foi uma ação. Daí o ser humano peca contra Deus e Deus, ele vai ao encontro do ser humano. O amor dele age, o amor dele entra em ação. Nós, seres humanos, quando nós queremos mostrar para a pessoa que nós a amamos, nós damos um presente, né? Eu vi aí que a esposa do Valdir Knack está de aniversário, e a gente não dá só um presente num momento especial, mas a gente dá um presente em qualquer época do ano. Às vezes em quando, é claro que isso, né? Mas aquele pequeno gesto em casa, ele é que a gente ajuda a pessoa que está lá, a nossa família. Isso é um gesto de amor, de cuidado, de proteção. Quando alguém compra um remédio para o seu filho, é uma ação do amor. É uma ação que vai olhar para o bem do semelhante. Então, amar é ação, e Deus amou, tá? E Deus amou. E isso é fundamental. E esse é um dos grandes privilégios, né? Ele nos amou tanto que deu o seu filho amado. Então veja que o amor de Deus, ele se tornou uma ação em Cristo. Cristo, ele continuou amando a Deus, tanto é que daí ele viveu de acordo com a vontade de Deus, mesmo que isso trouxe sofrimento em sua vida, e ao mesmo tempo ele o fez por amor a nós. Então ele demonstrou esse amor de uma forma especial, também morrendo lá na cruz. Então é um grande privilégio e esse amor de Deus. Terceiro ponto que ele destaca: o mundo continua sendo mantido e sempre haverá semeadura e colheita. E aí a gente olha ao nosso redor, né? É o cuidado de Deus com a sua criação. Então, o ato e o privilégio de orar mostra que Deus, ele permite a semeadura e a colheita para manter o seu povo, para cuidar do seu povo, para alimentar o seu povo. E essa promessa feita a Noé ainda se cumpre e vai se cumprir até o final dos tempos. Que privilégio isso, que bacana. Outro ponto, que privilégio a oração é um privilégio. Deus chamou o patriarca Abraão de amigo, né? Deus o chamou de amigo. Jesus chamou os seus discípulos de amigos e de irmãos.
Podemos pensar que é assim que o Senhor de tudo nos considera amigos. Ele nos considera amigos em Cristo. Nós somos amigos de Deus, nós somos amados por Deus, nós somos filhos de Deus. E isso é realmente um grande privilégio. Ser amigo de Deus. E essa palavra amigo me faz lembrar que ele disse que ou eu sou amigo dele ou eu sou amigo do mundo. De quem eu quero ser amigo? De quem você quer ser amigo? Qual é a tua intenção com Deus? É de ser amigo de Deus? Amigo aproxima. Amigo ama, cuida. Amigo se importa. Então eu quero ser amigo de Deus em todas as situações, não importa o que vai acontecer. E Deus é meu amigo. E é um privilégio poder falar com esse amigo. Poder abrir o meu coração para ele, despejar todas as minhas dores. Como ele é um amigo que sabe o momento que eu preciso de um puxão de orelha também. Ele sabe o momento que eu preciso de um consolo, de um abraço. Ele é um amigo que conhece a nossa vida de maneira muito perfeita. Então é mais um privilégio. Por isso é um privilégio também orar ao Senhor. E o outro privilégio é Deus de interminável sabedoria. Então o ato de orar, ele me coloca diante de um Deus que sabe de todas as coisas. Eu sei que o país está aflito com as eleições. Mas não nos preocupemos, irmãos. Vamos orar. Vamos orar, vamos colocar nosso país nas mãos do Senhor. Ele é de interminável sabedoria. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Deus tem tudo em suas mãos. Então, pelo fato de Deus ser onisciente, de saber todas as coisas, isso para mim é um grande consolo. É um grande consolo, é uma grande bênção. Ter esse Deus como amigo e saber que é Ele quem conduz a minha vida. Então é um privilégio falar com esse Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe do seu pai, da sua mãe, ele sabe do seu irmão, ele sabe das suas necessidades, da sua enfermidade, ele sabe das suas lutas, todas elas, ele sabe até mesmo do peso que você tem em sua alma nesse momento. E além dele saber, vejam só como é importante a gente pensar sobre isso, além dele saber disso, ele tem poder para agir sobre todas as coisas. Tá? Ele tem poder para agir sobre todas as coisas. Então isso é um privilégio, isso é uma bênção, isso é uma tranquilidade para mim, para você como filho de Deus, é uma maravilha. Tá? Vamos orar e confiar que Deus ele sabe de todas as coisas e cada momento ele vai agir em favor do seu povo. Tá? Ele vai agir em favor do seu povo. E isso é uma grande bênção, tá, pessoal? E esse é o ponto assim que o pastor Og destaca como privilégios. Alguns pontos aí eu tenho certeza que nós conseguiríamos fazer uma lista enorme aqui de outras coisas que atestam o grande privilégio de poder falar com Deus, de poder orar, né? E aí ele coloca assim: você já teve um professor que admirava muito, que não perdia a sua aula por nada,
que era uma honra poder estar na companhia dele e conversar com ele. Deus é esse professor amado e querido, que não se nega a conversar, responder nossas dúvidas e demandas, e ele acolhe cada uma delas e nos aconselha e instrui pela sua palavra. Então, assim como tinha aquele professor que sempre estava pronto lá para te ouvir e tirar as suas dúvidas, sanar aquilo que estava te causando angústia na matéria, né, que a gente às vezes não compreendia, aquele professor, ele estava ali às vezes com muita paciência e explicava e explicava e explicava. E assim é Deus. Ele está ali pronto para ouvir sobre as nossas lutas, sobre as nossas adversidades. Ele quer saber quais são as nossas dificuldades. E isso é um privilégio. Beleza, irmãos? Antes de seguir aqui, eu quero só chamar alguns bem-vindos aí. Eu sei que entrou muitos irmãos presentes aqui. Deixa eu ver se tem alguém que eu ainda não falei. Eu vi, pessoal, que... Irmãos, então quero aqui passar a segunda parte, a consideração de Deus por nós. Somos seus filhos e filhas, criados, mantidos, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam que consideração Deus tem pela sua criação. Deus poderia ter exterminado a sua criação logo depois da queda em pecado. Ele podia ter aniquilado tudo, mas ele não o fez. Ele deu ao ser humano uma chance, uma oportunidade de crer em sua palavra no Antigo Testamento, nas suas promessas, de crer em Jesus Cristo, tanto na vinda de Cristo como para nós hoje que vivemos o Novo Testamento aí de uma forma tão nítida e podemos ver isso presente em nossa vida. E aí ele coloca, diante da grandiosidade de Deus, nos perguntamos, junto com o salmista, o que é o ser humano para que Deus se lembre dele? Quem sou eu para que Deus se importe comigo? Quem somos nós para que Deus se importe com a gente? Mas Deus amou a sua criação, tá? Ele nos criou com as suas mãos. Ele nos criou santos e perfeitos, amados. Mas nós o desprezamos. Nós o desprezamos e nós o ofendemos, mas pela sua misericórdia ele veio ao nosso encontro. E a história de Jó, ele coloca, contém uma lição muito importante. Diante de tudo que tinha acontecido na sua vida, junto com Jó, questionamos Deus como ele permitiu que o seu servo tão fiel e consagrado sofresse tanto. Quantas vezes nós nos achamos tão importantes e que nós não podemos sofrer? Ninguém está aqui falando que devemos gostar de sofrer. Não é isso. Nós não somos masoquistas, né, que gostamos de sofrer e achamos que Deus precisa de fato pesar a mão sobre nós. Mas Jó, quando ele estava numa grande dificuldade, ele questionou a Deus. E quantas vezes nós o questionamos? Quantas vezes nós o questionamos de fato, assim, e de verdade, botamos Deus na parede? Por que Deus? Tantas situações de uma família que está, às vezes uma pessoa da nossa família que está acamada por anos e anos, sofrendo. Passando por algumas cirurgias que trazem mais complicações, mais dificuldade. Ela já não fala, ela já não consegue mais raciocinar, faz suas necessidades na cama. E então aqueles que cuidam sofrem e às vezes nos perguntamos por quê? Por que Deus? Por que Deus não leva? Por que Deus não tira ela simplesmente do mundo? Por que Deus não nos tira do mundo simplesmente sem sofrer? Se desse um infarto em todo mundo, um infarto fulminante, e tirasse a vida na hora, por que não é assim? Por que não é desta forma, Deus? Então questionamos a Deus nos momentos de sofrimento, e não é fácil. Tem momentos difíceis, nós sabemos disso, pesados, e Deus sabe disso.
Acabamos de falar que orar é um privilégio porque Deus conhece exatamente tudo de nós, e esse Deus, então, ele sabe do que nós necessitamos, sabe dos nossos sofrimentos. E aí é importante nós pensarmos sobre isso. A ousadia de Jó e o seu erro foi não considerar a soberania de Deus e que, de fato, Deus não deve satisfação a ninguém. Deus não deve satisfação a mim, nem a vocês. Deus é Deus. Tem até uma música que... E fica uma grande discussão aí, né? Deus é brasileiro, muitos afirmam. Deus é gaúcho. E eu sei que cada cultura provavelmente vai atribuir a Deus sendo deles. Mas Deus não é meu, no sentido de pertencer somente a mim. Deus é Deus. Deus não é gaúcho. Deus não é paranaense. Deus não é brasileiro. Deus está com os gaúchos. Deus está com os paranaenses. Deus está com o povo brasileiro. Com o seu povo. Mas Deus também está com o seu povo lá nos Estados Unidos. Deus também está com o seu povo lá no Iraque. Deus também está com o seu povo na África. Em qualquer lugar do mundo. Deus é Deus. Vamos pensar. Não vamos tentar colocar Deus dentro de uma nacionalidade, dentro de um estado. Deus não cabe lá. Deus não cabe na nossa caixa que nós queremos colocar Ele. A soberania de Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. E Ele não nos deve satisfação. Ele nos criou, nós pecamos, Ele nos salvou. Ele estabeleceu um caminho da salvação e pronto, e ponto final, e não se discute isso. Nós não podemos discutir com Deus se esse é o caminho melhor que Ele colocou. Quem sou eu para questionar que caminho Deus deveria ter colocado para a salvação do homem? Quem sou eu para questionar a Deus no momento em que eu passo por dificuldade? Volto a dizer, pessoal, volto a dizer que é normal, assim como aconteceu com Jó, muitas vezes, num grande momento de sofrimento, nós questionarmos a Deus. Nós queremos impor alguma coisa para Deus, de como Ele deveria agir. Mas Deus é Deus, Ele disse lá para Moisés, lá naquela sarça ardente, Ele disse: eu sou o que sou. E ponto final. Eu não estou dando o direito de vocês me questionarem. Eu não estou dando o direito eu não estou colocando o assunto na mesa para vocês definirem como vocês querem que eu vou agir. Deus, Ele age de acordo com a sua vontade. Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. E ai daquele que se atreve a se intrometer nos assuntos de Deus. E ai daquele que tenta de todas as formas calar a Deus. Que tenta arrancar a sua palavra do mundo. Ai daquele que pensa que porque ele tem o poder de assinar um documento e que Deus vai se calar em qualquer momento. Ai dele. Deus não se cala porque uma lei foi aprovada. Deus não se cala
porque eu estou sofrendo. Deus não diminuiu o seu poder porque eu sofro, porque vocês sofrem. Deus é soberano. Ou nós cremos nisso, ou nós temos que rever algumas coisas, principalmente da nossa fé. Que fé é essa que eu tenho com relação ao meu Deus? Deus, ele é absoluto e infinito, e mostrou a Jó o quanto ele era limitado, o quanto Jó era limitado naquele momento. Então o erro de Jó foi não considerar que a vontade de Deus sempre é feita. Esse foi o erro de Jó. E nós podemos ter certeza que nós estamos totalmente enganados quando nós acharmos que a vontade de Deus não será feita. E não esqueçam que quando a vontade de Deus ela não é feita, Deus muda situações. E eu quero lembrar aqui de uma forma bem especial de José. É isso mesmo, irmãos. Eu quero lembrar de José. José, os irmãos venderam ele. Era para ser uma desgraça na vida de José. Mas por final, até por trás de todas essas ações, Deus conduziu a vida de José de tal maneira que ele se tornou uma grande bênção. Então, quando nós pensarmos que as coisas estão indo de mal a pior, não esqueçam. Não esqueçam, Deus é soberano. A vontade dele, ele vai fazer a vontade dele. De uma forma ou de outra. Então, o que nós podemos usar para nos consolar é de que Deus não mente, de que Deus, de fato, ele é fiel. Então Jó conversa com Deus, e Deus conversa com Jó. No capítulo 38 a 42 do livro de Jó, Deus manda que ele se apronte. Pois o Senhor lhe fará perguntas que mostram quão limitadas podem ser as percepções humanas sobre a vida. Então, olha só o que Deus disse. Olha as perguntas que Deus fez. Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Quem é você, Jó? Que sem nenhum conhecimento. Na verdade, falei, daí Jó respondendo, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, diz Jó. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando Jó caiu em si, diante da soberania de Deus, ele só restou a ele dizer, eu me arrependo de fato e de verdade disso. Quem sou eu para questionar a soberania de Deus? Quem sou eu para ditar regras? Quem sou eu para ditar o caminho que Deus deve fazer, trilhar com o ser humano? As coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. E ai daquele que tentar calar o próprio Deus. Ai daquele que tentar mostrar que só porque tem o poder diante do homem, poder da caneta que eu quero chamar, de assinar e achar que Deus vai se calar. Ai dele. Jó, diante da consciência de quem Deus é, da grandiosidade dos seus planos, sente-se um privilegiado por poder contemplar tudo o que Deus lhe disse.
Então, irmãos, como é fantástico isso, como é bacana nós pensarmos em todos esses negócios, todo esse momento de oração, e como é bom nós podermos assim abrir o coração ao Senhor e ao mesmo tempo não esqueçam de se colocar no lugar de homem. Nós somos homens, nós não somos Deus. Então nós temos que estar em nosso lugar. Devido ao nosso horário, eu quero dizer para vocês que quem de vocês tem o livrinho em casa, o caderninho do PEN, deem uma olhada na página 72. Lá tem algumas questões bastante importantes para nossa reflexão. E eu quero só chamar a atenção para uma delas a princípio, que diz assim, ó, não deveríamos orar com mais confiança, seja feita a tua vontade? Nós oramos, seja feita a tua vontade, mas Deus, quando Ele quer fazer a vontade dEle, nós questionamos. Por quê? Porque me traz sofrimento. E Deus não pode permitir que o seu filho sofra. Porque se Deus permitir que ele sofra, então ele não é soberano, então ele não é todo poderoso, então ele não tem toda a autoridade. Não, eu estou orando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, faça, Deus. Faça aquilo que o Senhor achar melhor para mim, para o seu povo, faça. Execute. E nós oramos com confiança. Nós não desconfiamos do próprio Deus. Então, vamos pensar sobre isso. Tá? E aí ele traz, então, só para concluir aqui esse momento, Lutero, quando ele fala da oração, perseverar na oração é isso, é a nossa insistência, né? De nós persistirmos na oração, orarmos bastante com frequência e ao mesmo tempo ser persistentes na oração. E aí ele coloca o seguinte, Lutero diz no Catecismo Maior, na terceira parte, sobre o Pai Nosso: antes, porém, de explicarmos um por um dos pedidos do Pai Nosso, o mais necessário é exortar e estimular as pessoas a que orem, conforme o fizeram também Cristo e os apóstolos. Em primeiro lugar, é preciso saber que, por causa do mandamento de Deus, temos o dever de orar. Então, orar é um compromisso com o seu povo, no sentido de ser um privilégio. Visto que Deus ordena com tanta insistência que oremos, ninguém deve de forma nenhuma desprezar a oração, mas tê-la em grande e elevada estima. Em segundo lugar, deve incitar e estimular-nos tanto mais o fato de Deus haver acrescentado uma promessa, dando-nos a sua palavra, no sentido de que será certo o que pedimos, conforme diz o Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Essa é a promessa de Deus, me invoca, me busque, tá? E Cristo no Evangelho, ele disse assim, peçam e lhes será dado, pois todo o que pede recebe. Isso, na verdade, deveria despertar e inflamar-nos o coração para orar com vontade e amor, visto que Deus testemunha com sua palavra que nossa prece lhe agrada de coração e que, além do mais, será certamente ouvida e atendida. Isso está também no livro de Concórdia. É isso. Devemos incentivar o povo de Deus a orar com todo carinho, a orar com toda a gratidão ao coração do Senhor. Que a nossa oração suba à presença de Deus. Queridos irmãos, e nós não podemos deixar, né, nós não podemos terminar esse momento sem antes nós, então, falarmos com o nosso Deus em oração. E eu quero convidá-los para nós cantarmos o hino Falar com Deus, e logo após terminar o hino, nós vamos então abrir o nosso coração ao Senhor, falar com Ele como família de Deus. Cantemos o hino.
na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro Senhor Deus, falar contigo é maravilhoso, porque o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, até mesmo sobre o mal. Com uma só palavra do Senhor, todo o mal cessa. Até o diabo lhe obedece. Porque o Senhor tem autoridade, o Senhor é soberano. E ninguém tira isso de ti. Porque tu és o único Deus vivo que deve ser adorado e glorificado. Porque o Senhor nos formou do pó da terra com a sua soberania, com o seu poder. O Senhor nos deu vida pelo seu poder. O Senhor nos tirou das trevas, nos tirou da lama do pecado, nos tirou do mundo dos mortos e nos deu vida. Porque o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor de todo o nosso coração pelo poder do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos convenceu que nós somos dependentes do Senhor. Dependemos espiritualmente e materialmente, dependemos 100% fisicamente, mentalmente e espiritualmente do Senhor. Nada
nós somos capazes de fazer sem a sua presença. Aliás, a única coisa que podemos fazer sem a sua presença é caminhar para o inferno. É ser destruído. É praticar o mal. Mas com a sua presença em nossa vida, nós temos um coração transformado. E nós queremos te dar graças e louvor, Pai, imensamente pelo teu poder que agiu em nós e age em nossa vida. Nós te agradecemos pelos aniversariantes, todos eles que foram tanto aqui mencionados em nosso chat, como também aqueles que não puseram, mas que eles completaram mais um ano de vida na última semana. Entregamos cada um deles aos teus cuidados. Entregamos aos teus cuidados os nossos irmãos enfermos. Eles podem estar numa UTI, ou num quarto, ou eles podem estar em sua casa, ou em outro local. Não importa. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. E nós entregamos cada um deles porque o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades, até mesmo para aqueles que não conseguem nem mesmo ao pronunciar o seu nome, o Senhor tem poder para mudar a situação deles. E nós colocamos, Pai, todos os nossos irmãos diante de Ti. Nós oramos, entregando aos Teus cuidados o nosso país. Nós não pedimos que faça aquilo que nós queremos, Pai, porque a nossa visão é muito limitada. Nós não conseguimos nem enxergar o que vai acontecer daqui 5 minutos. E o Senhor conhece a eternidade. O Senhor conheceu exatamente a vida de José, o que ia acontecer com ele diante da venda dos seus irmãos, diante do sofrimento que seus irmãos opuseram, mas o Senhor sabia o que ia acontecer na vida dele, e dessa confiança, Pai, nós entregamos o nosso país aos teus cuidados. Entregamos a nossa vida, a nossa nação, entregamos o mundo todo diante de Ti, porque todas as autoridades, elas procedem de Ti e elas dependem do Senhor. E nós rogamos que o Senhor esteja sempre conduzindo o seu povo. E essa é a nossa confiança, que o Senhor estará com o seu povo. Mesmo diante das grandes tribulações da vida, o Senhor não desampara. Assim nós entregamos aos teus cuidados esta semana, nossa vida, nosso trabalho, nossa família, pedindo a tua proteção para todos os momentos e especialmente, Pai, não permita que nenhum filho do Senhor caia da fé. Que a fé se mantenha firme no coração de cada um, para que não percam a salvação eterna. Nós podemos perder o carro, nós podemos perder até mesmo a saúde, nós podemos perder uma parte do corpo, mas se nós perdermos a fé, Pai, nós perdemos tudo. Nós podemos ir ao céu sem uma perna, sem um braço, mas nós não podemos ir ao céu sem a fé, sem Cristo no coração. Então fortalece-nos, Pai, para que nós tenhamos sempre essa fé e que nós vejamos como um grande privilégio falar contigo. Nós nos entregamos de coração, movidos pelo poder do Espírito Santo, nós nos entregamos em tuas mãos, na certeza que o Senhor vai nos guiar, nos cuidar do seu povo e fará sempre o que é melhor para todos nós. Assim nós nos colocamos nos teus braços amorosos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, e que a nossa oração suba à tua presença como um incenso, como um aroma agradável, e em nome de Jesus é que ela suba e ela chegue diante de ti. E é em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos, e tudo mais, Pai, o fazemos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair no mal, mas livra-nos
Livra-nos, Senhor. Não permita que nós caiamos no mal. Livra-nos de todo o mal. Pois teu, Senhor, é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês. É uma grande satisfação. O tema oração é um tema fantástico, maravilhoso. E é o tema do meu livro aí que eu escrevi, A Oração que Veio do Céu. Nós temos lá o privilégio de falar. E qualquer um de vocês que queira adquirir essa obra, né, nós temos aqui na congregação, a Nelly, ela vende também a obra. Temos na editora Concórdia, tem comigo pessoalmente, então se alguém de vocês deseja adquirir, estamos aí à disposição para também ajudá-los adquirindo essa obra para ter acesso ao conteúdo, tá? Também quero dizer a vocês que o canal do YouTube continua ativo, tá, pessoal? Meu canal lá esse estudo será postado amanhã cedo, será postado no canal. Compartilhem lá sempre os links das mensagens, isso será assim de grande valia na vida de muitas pessoas. É uma forma que nós temos também de estar testemunhando a fé, fazendo com que esses assuntos tão importantes na vida das pessoas cheguem até elas, né? Então é uma forma de testemunho. Assim eu me despeço de cada um de vocês, desejando sempre a bênção do Senhor sobre todas as famílias presentes nesse estudo, e eu quero convidá-los para que oremos e peçamos a bênção do Senhor em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Irmãos, um grande beijo no coração de todos, um forte abraço aí, e o mês que vem estaremos aí para o nosso próximo estudo aí. Um grande abraço, fiquem com Jesus e vamos continuar orando aí sempre por todas as pessoas, pelo nosso país e pelo mundo. Que Deus assim nos guarde hoje e sempre debaixo da sua graça e do seu poder. Amém. Deixo com vocês o nosso último hino da noite, prece. Senhor, ouve a minha prece, escuta minha oração, orienta o meu viver, me guia com tua mão. Senhor, vem em mim habitar e a minha vida conduz. Quero sentir tua paz e refletir tua luz. Senhor, abençoa, abençoa meu ser e ser a paz do meu viver. Senhor, muito obrigado por me mostrares o caminho, e agora eu sei, nunca estarei sozinho. Senhor, eu te agradeço por me dares salvação. Senhor, eu quero sentir
e anunciar teu perdão. Senhor, abençoa, abençoa meu ser e ser a paz do meu viver. Senhor, agora me despeço, me entrego em tua mão. Faze de mim o que quiseres, pra me manteres cristão. Para quando a minha hora finalmente chegar, eu possa estar em teus braços e em tua paz descansar. Senhor, abençoa, abençoa meu ser e ser